crítica com spoilers agora é o seguinte. A primeira coisa que eu tenho que ressaltar é realmente uma coisa que eu já ressaltei antes, como o Superman ele tá muito fiel à essência do personagem. Porque, por exemplo, naquela cena que ele tá lutando contra aquela criatura que o Lex soltou, eu fiquei torcendo a cada momento pro James Gunn acertar. Ele realmente acertou. Que no meio daquela luta, o Superman ele não estava focado em socar a criatura, em bater na criatura. Ele primeiro foi tirando as pessoas da região, ele foi salvando os esquilos e a criança e tudo mais. E mesmo depois, quando já estava seguro, mesmo depois, quando tipo assim, a areia já estava quase limpa, na verdade, porque tinha os prédios em volta, e o Superman ia enfrentar a criatura, ele não foi para matar a criatura de forma alguma, ele foi justamente só para conter. E isso ficou claro nas ações dele, mas principalmente depois que a Gangue da Justiça apareceu, que a Gangue da Justiça usou de táticas muito sujas, como por exemplo, ter acertado a criatura no olho, E isso foi uma coisa que até o próprio Superman repudiou, dizendo que não precisa matar a criatura, não precisa machucar ela tanto assim. E eles lá furando o olho da criatura, depois tacando bomba no estômago e explodindo. E foi uma coisa que o próprio Superman ficou desagradado com isso, ele ficou decepcionado, ele ficou tipo, não cara, não era pra ser assim. Cara, eu posso falar sério pra vocês aqui. A cada momento que tava naquela cena da criatura, a cada momento que tava naquele trecho, eu tava torcendo para que o Superman não matasse a criatura, para que o Superman levasse para outro lugar, para que o Superman não machucasse ela. E cara, eu fui muito surpreendido positivamente, porque foi exatamente isso que aconteceu. Porque essa é a essência do personagem. Ele salvar as pessoas, os animais, mesmo que fosse só animais, ele foi lá e salvou, sabe? Ele salvou os animais, ele não queria machucar a criatura, ele até diz isso, que não queria machucar a criatura, que ele só queria colocar num zoológico intergaláctico, enquanto a Gangue da Justiça vai lá e mata a criatura praticamente, sabe? São a top 10 maiores cenas que mostram a essência do personagem. Eu esperava, por exemplo, que ia ter alguma cena dele salvando um gatinho na árvore, mas essas cenas que teve, por exemplo, é praticamente essa cena do gatinho na árvore. É uma cena que mostra na simplicidade o que é o Superman. Umas ações simples assim que mostra qual que é a do personagem, sabe? E uma outra dessas cenas foi quando, por exemplo, quando ele estava preso com o Metamorfo e ele falou que ia ajudar a salvar o filho dele. Quando o Metamorfo vai lá, tira a Kryptonita e faz uma espécie de sol. Quando o Superman ele ficou revigorado, ele podia simplesmente vazar dali, mas não. Mesmo ele fraco, ele foi lá e salvou o filho do Metamorfo. Não só isso, como depois quando ele foi nadar no rio de Antiprótons, mesmo lá ele ficou com a mão estendida, mesmo sendo atacado por vários soldados do Lex, mesmo ele enfrentando um monte de adversidades, ele manteve o filho do Metamorfo, Joseph, fora do rio, sabe? Para não ser machucado. Isso foi uma coisa que, tipo assim, fosse não qualquer outro herói, mas é uma coisa simples, que mostra a essência do Superman. Eu achei isso genial, eu achei isso muito real para com o personagem, no caso. Eu achei isso muito fidedigno do personagem. Ele salvar as pessoas, salvar as criaturas, salvar o filho do Metamorfo, mesmo de uma forma que sacrificasse ele mesmo, sabe? Foi uma coisa muito igual o personagem, de fato. E assim como, por exemplo, você vê isso, por exemplo, na entrevista dele com a Lois Lane, que toda aquela trama geopolítica por trás, todas aquelas complicações legais por trás, já tinha que falar com o governo, mas tinha que fazer tal coisa, e o Superman ele só fala, não, eu só fiz isso porque pessoas iam morrer, não, eu só fiz isso porque pessoas iam morrer. Você vê a todo momento que tudo que ele quer é salvar as pessoas, independente de drama político, independente do que aconteça, ele só tá lá para salvar as pessoas. E você vê ele refletindo até com ele mesmo, quando ele descobre a verdadeira mensagem dos pais dos pais dele, no caso, que fala que ele tem que dominar o mundo e tudo mais, e você vê que ele fica duvidando dele mesmo, porque ele não queria ser assim, e ele não foi criado para ser assim. Não é nem questão de ser criado, é que ele escolheu não ser assim, ele escolheu servir a humanidade. E eu tô tentando lembrar de mais cenas, mas tem várias cenas dessas que mostram a essência do Superman, de querer salvar todo mundo. Tem umas, tipo assim, não é tão expositivo, tem cenas que são um pouquinho expositivas sim, mas você vê tanto na atuação do David Corenswet, e eu vi legendado, então tipo assim, eu consigo falar que sim, ele realmente transparece isso, e ele só quer salvar as pessoas, como por exemplo nessa entrevista com a Lois Lane. Outra coisa que eu tenho que ressaltar é que como que a Rachel Brosnahan é muito boa atriz, porque ela interpretou a Lois Lane muito bem, sabe, tipo assim, ela representou aquela repórter que coloca, por exemplo, a manchete em primeiro lugar, e é toda tipo assim, não obcecada, mas que busca a verdade, que
aquela repórter obcecada em trazer verdade, obcecada em trazer uma manchete boa, enfocada no jornalismo dela. De forma que ela fica, tipo assim, tem uma cena que eu achei muito genial, é quando ela tá mordendo a caneta assim e vendo noticiário. Cara, aquilo é personagem. São gestos simples assim que você consegue ver que cada um ali pegou uma HQ e leu e entendeu os personagens que estão representando, sabe? Essa cena da Lois Lane mordendo a caneta, velho. Cara, eu olhei isso na cena e falei assim, mano, que foda, velho. Que foda, que foda, que foda. E realmente, cara, que foda mostrar que, tipo assim, que ela é obcecada com o trabalho, que ela coloca praticamente isso em primeiro lugar. Tanto que, tipo assim, você vê que ela não se importa tanto com o fato de que, pelo menos no primeiro momento, ela não se importa tanto com o fato de, eu tô namorando com o Superman, eu tô ficando com ele. Mas você vai vendo que ela vai se importando, que ela vai até salva ele no final praticamente, né? Salva ele, tirando ele daquele universo compacto do Lex Luthor. Cara, é incrível isso, sabe? É incrível como cada um ali entendeu os personagens. Esqueci o nome do ator, cara. Mas o cara que faz o Guy Gardner, mano, ele tá tão chato, mas tão engraçado ao mesmo tempo, tal como o próprio Guy Gardner, sabe? Ele também tem... O Nathan Fillion, eu não lembro o nome dele. Nathan Fillion, ele tá muito igual ao Guy Gardner, cara. Ele tá muito igual, mano. Sério, tipo assim, e eu posso falar que ele é o alívio cômico do filme. Tipo assim, o filme ele tem muitas cenas boas de comédia, sabe? Tipo assim, umas piadas inteligentes. E o Guy Gardner tá no meio dela. E realmente ele tá igualzinho o Guy Gardner das HQs também. Superman, ele tá perfeito, mano. Ele tá perfeito. Porque, de novo, mostra aquilo que ele é. Que acima de tudo, de ser um símbolo de esperança, de fé, ele é um humano. Mesmo ele sendo um extraterrestre, ele é humano. A gente vê isso, por exemplo, quando coloca em prova o que os pais, o Jor-El e a Lara falaram de ele tem que dominar o mundo e tudo mais. Você vê que ele fica refletindo consigo mesmo se é aquilo que ele tem que fazer, porque ele não quer fazer isso. Mano, uma cena que, tipo assim, fez meu olho lacrimejar, eu não tô nem zoando, é quando o John Kent, o pai adotivo, né, o Jonathan, ele vai lá e fala pro Superman que as escolhas dele que fazem quem ele é. Sabe, isso pra mim o filme, ele nessas simplicidades, nessas pequenas coisas, nesse feijão com arroz, ele ganha muito. Eu acho que não tem muitas coisas para serem ditas aqui, mas tudo que eu tô lembrando praticamente é isso, sabe? Que o filme ele tem essas pequenas coisas, ele tem esses pequenos momentos que mostram a essência de cada personagem e o próprio filme como um todo o drama geopolítico que tem mais ou menos, mas principalmente toda aquela ambição do Lex Luthor em querer se provar melhor do que o Superman, mostrar que o Superman é uma ameaça. Cara, isso você consegue comprar, cada coisa ali é um pouco real, sabe? Só que é aquilo, ele mescla o real com o imaginário das HQs de uma forma que não fica ridículo, de uma forma que fica bem comprável, pode-se dizer. Por exemplo, o Lex Luthor também foi outro personagem que eu achei genial do filme, que ele é mostrado realmente como sendo um cara muito inteligente, que de fato é o Lex Luthor. Ele até fala isso, que a inteligência supera a força, e de fato, não sei se eu concordo com isso ou não, mas de fato ele é assim nas HQs, porque justamente ele não consegue bater de frente com o Superman no soco. Ele até consegue com a armadura dele, mas enfim. Então ele tem que sempre usar a inteligência dele pra fazer isso. E cara, eu acho tão incrível isso, como eles conseguiram retratar muito bem o Lex. Como o Nicholas Hoult entendeu bem a personalidade do Lex, porque, mais uma vez, são coisas simples assim que você vê e fala, mano, isso aqui é tão Lex Luthor. Porque, por exemplo, Lex Luthor, ele contabilizou todos os movimentos do Superman, tipo, ao todo 2.500, e ele usa cada um contra o Superman. Ele criou, tipo assim, vários soldados, ele criou uma engenheira, ele criou o Ultraman justamente para enfrentar o Superman, e pegou cada ataque dele para usar contra ele. Você vê que, quando eu vi isso, eu falei, mano, é o Lex Luthor isso aqui, mano, é o cara genial que quer parar ameaças, sabe? Tipo assim, são detalhes, são pequenos. Ele por exemplo, na Fortaleza da Solidão e hackeando os negócios para provar que o Superman é uma ameaça, sabe? São coisas assim tão pequenas que mostram a genialidade do Lex, e com isso mostra quem é o personagem de fato, que eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza que o Lex Luthor
de tanta aura que ele formou durante o filme, ele vai ficar na lista dos personagens fodas das adaptações. Mano, quando eu escutei que ele que fez o portal dele lá, a dimensão de bolso, mano, eu falei, cara, isso aqui é um ápice do Lex Luthor. Não é o ápice, porque o ápice tá muito mais à frente disso, mas eu falei, mano, isso aqui é tão Lex Luthor, velho, que justamente o cara é genial, é o cara inteligentão, é o cara muito inteligente, sabe? Tipo assim, é um cara meio frustrado, assim, um cara meio invejoso. O Nicolas Hoult, ele dá um show de atuação nisso também. E aqui tem vários embates clássicos entre o Superman e o Lex Luthor, sabe? E uma coisa que eu gostei muito foi essa atualidade que deram no filme. Porque mostra que, tipo assim, as pessoas às vezes estão contra o Superman, que as pessoas às vezes não acreditam no Superman, que as pessoas às vezes não acreditam no Superman, que tá contra ele. E que mesmo assim, o Superman, ele resiste, ele continua sendo quem é. Quando, por exemplo, o Lex Luthor coloca as pessoas contra o Superman, e quando, tipo assim, ele usa aquela mensagem dos pais para colocar as pessoas contra o Superman, ele tenta tornar o Superman uma ameaça. Aquilo é tão Lex Luthor, mas ao mesmo tempo também é tão real, sabe? Eu até fico assim com o pé atrás, porque tanto The Boys quanto o Invencível, que trazem o Superman do mal, é feito pelo Jeff Bezos, que é careca. Então a gente pode ver que o Jeff Bezos talvez seja o Lex Luthor da vida real. Mas enfim, é uma coisa tão real, porque, mano, abre o Twitter, por exemplo, no passado, acho que hoje não vai ter mais por conta do filme do Superman, mas era tão comum ver pessoa falando do Superman mal, e as pessoas só conhecendo o Superman por ser mal, o Injustice e todas as outras franquias, e mano, cara, é justamente o que estava acontecendo no filme também. As pessoas tentando transformar o Superman numa imagem de maligno, sendo que ele não é. E eu acho que o James Gunn foi muito certeiro em mostrar que o Superman, mesmo sendo taxado de maligno, mesmo as pessoas tentando colocar ele como um símbolo do mal, ele não é. Ele se prova no final não sendo um símbolo do mal. Ele se prova sendo um símbolo de esperança. E eu amei assim que as crianças vão lá, estendem uma bandeira com o símbolo do Superman, as pessoas começam a clamar pelo Superman, porque isso é o Superman. Ele é o símbolo de esperança das pessoas. Ele é esse herói. Eu acho que o James Gunn acertou demais em fazer isso, sabe? Eu acho que o James Gunn acertou muito, muito, muito mesmo. E eu tô muito animado para ver como que essa figura vai se estender agora na cultura pop, porque eu posso falar de certo mesmo. O Superman tá de volta. O Superman esperançoso, o Superman símbolo da paz, ele tá de volta. E uma coisa que eu tenho que elogiar muito aqui é o James Gunn também, é que o James Gunn, ele é conhecido por isso, sabe? Ele pega personagens que são desconhecidos e transforma, coloca no mainstream. E ele fez isso com os Guardiões da Galáxia, com o Pacificador, e o Superman já é bem conhecido, assim como o Lex Luthor. Então eu acho que, tipo assim, ele vai só ressaltar mais, vai colocar mais em evidência. Mas eu tenho certeza que as pessoas agora vão olhar, por exemplo, pro Senhor Incrível, o Mr. Terrific, e cara, as pessoas vão falar, tipo assim, nossa, esse personagem é brabo. Por que eu falei isso? Eu admito que eu não conhecia muito do personagem, mas a gente vê toda a tecnologia dele, tudo de foda que ele faz, tanta aura que ele formou, eu vou ficar usando esse termo, e isso ressalta muito o personagem. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a gostar muito do personagem, a colocar ele umas listas muito fodas, e vai tornar ele tipo um novo pacificador da vida, sabe? A mesma coisa com o Guy Gardner, que tipo assim, um Lanterna Verde que fica meio deixado de lado assim. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a gostar também e vai começar a figurar no top 10 heróis mais engraçados da vida, assim como também o próprio Lex Luthor, que eu acho que aqui foi levado a um outro patamar. Que, mano, eu escutando que ele refez o Big Bang, fez uma dimensão de bolso, cara, eu olhei pra aquilo e falei, mano, isso aqui é um dos personagens mais inteligentes de todas as adaptações de filmes, sabe? Tipo, sei lá, ele tá no nível de Reed Richards, de Tony Stark, afinal, ele criou o próprio universo dele. Ele sabe usar muito bem aquele universo, sabe? Ele sabe usar muito bem aquele universo dele de bolso. E sem falar que ele criou 1000 maneiras de derrotar o Superman. Ele criou o Ultraman, fala que ele foi um clone. Ele criou a Engenheira. Cara, eu acho muito foda como atualizaram o filme, como tipo assim, estão trazendo temas reais, como tentaram tipo assim, trazer elementos de The Boys, como por exemplo o Ultraman do lado do Lex Luthor é praticamente um Black Noir. É uma tentativa de tipo, mostrar tipo assim, uma coisa que eu tava comentando com meu primo, que, mano, tentaram trazer alguns elementos de Superman maligno, justamente para distanciar o Superman disso, porque se tem um momento lá que você vê que o Superman tá bravo, você vê que o Superman ele quer socar algo,
mas ele não faz. Ele parece transparecer uma ameaça, mas ele não é uma ameaça, porque tudo que ele quer é servir a humanidade, é fazer o certo, sabe? Ele só quer fazer isso. E também é muito boa a dinâmica de Clark e Lois, é realmente uma coisa muito legal. Assim como também de Superman e Lois, que também você compra que é um casal, eles dois têm muita química. Assim como também o Lex Luthor e o Superman também tem a química dele de inimigo e tudo mais, sabe? Cara, eu acho que esse filme é um grande presente para os fãs da DC, para os DCnautas. Eu incluso, porque eu sou um DCnauta, eu não nego isso, eu admito. E acho que principalmente esse filme é uma excelente porta de entrada para esse novo universo. Porque assim como eu falei no meu outro vídeo, ele já é um universo estabelecido, já tem a Gangue da Justiça atuando, o Superman já está atuando há 3 anos, pelo que foi falado. E não tem menção a outros heróis, tipo assim, o Pacificador aparece, mas se você está esperando um Batman, uma Mulher Maravilha, não é mencionado, porque, de novo, esse é um filme do Superman e do núcleo do Superman. Esse filme é incrível. Esse filme é incrível e pode assistir sem medo. Eu acho que eu dei muito spoiler aqui agora, né? Mas eu acho que esse filme também expõe muitas fraquezas do Superman e mostra que, de fato, ele é humano. Como, por exemplo, ele quase perdendo a luta contra o martelo esqueci o nome do pai, mas ele perdendo a luta contra o robô e tendo que recorrer ao sol, ou ele ficando fraco com a Kryptonita e tendo que de novo recorrer ao sol para ter os poderes e, no caso, reacender os poderes dele. Mano, são coisas simples assim, sabe? E uma outra cena que eu lembrei aqui agora é quando o prédio está caindo e ele vai lá e segura todo o prédio só pra moça sair. Sabe? Isso é uma coisa tão bonita de ver e foi uma cena tão bonita que eu acho que o James Gunn entendeu muito bem o personagem, entendeu muito bem a essência do personagem, foi muito certeiro em trazer esse filme como o primeiro, não só porque é um filme muito bom, um filme excelente, mas também porque, cara, é o filme que precisávamos e o Superman é o herói que precisávamos. Eu acho que finalmente agora tem uma nova luz, uma luz que pode afugentar as trevas que foram os últimos anos de Superman maligno, essa última década praticamente. Eu agora sinto que o Superman de verdade, todo mundo cresceu conhecendo, exceto as pessoas das últimas décadas, né, do Zack Snyder e Homem-Man da vida. Eu acho que as pessoas agora finalmente, no caso a cultura pop, realmente vai reconhecer o Superman como o herói que ele é, como o símbolo de esperança que ele é. Eu falo que esse é o início ainda, então tipo assim, tem muito o que melhorar ainda, mas não quer dizer que o filme seja ruim, pelo contrário, o filme acertou demais, o filme acertou muito. Eu falo melhorar, mas eu falo que esse melhorar no caso é consolidar mais ainda o universo DC para ressaltar cada um dos personagens, sabe? Tipo assim, fazer uma Liga da Justiça de fato e colocar os outros heróis e ressaltar mais ainda, no caso, como o Superman é o símbolo de esperança no meio da Liga, como todos os outros às vezes querem trazer uma abordagem mais agressiva, mas não, o Superman vai lá e barra. Só que isso eu sei que é muito mais no futuro e eu não tô reclamando, pelo contrário, eu tô falando que esse filme tá abrindo essas portas e se for continuar no ritmo que tá, cara, pode ter certeza que se você foi uma criança que assim como eu cresceu assistindo Liga da Justiça Sem Limites enquanto almoçava na casa da avó, que foi a infância que eu tive, você pode ter certeza que tá caminhando para isso. Esse filme do Superman mostrou isso, esse filme do Superman mostrou a essência de cada um dos personagens, respeitou a essência de cada um dos personagens, e a partir de agora, cara, eu posso falar que com certeza o Superman tá de volta. O verdadeiro Superman tá de volta. Não só ele, como também todo o núcleo dele, assim como o universo DC que já está estabelecido, pelo menos no filme. Eu gostei muito de cada personagem ali, cara. Tá, tem alguns personagens assim que eu não fui muito com a cara. Por exemplo, aquela namorada do Lex Luthor e amante do Jimmy Olsen. Eu fiquei meio assim, não sei se gostei muito dela, mas é uma atualizada que deram no filme. É uma coisa que tinha que ter, porque é uma coisa que tá um pouco atual, tipo, uma pessoa daquelas de praticamente ver no Instagram. Eu acho que esse filme foi muito feliz em tudo que ele fez e, cara, esse filme é incrível. Sério, sério. Cada momento, tipo assim, cada vez que o Lex Luthor, por exemplo, aquele embate que ele tem moral com o Superman, que ele desafia falando sobre o cachorro, ou até quando ele fala que vai matar o Krypton, ou até quando ele mata uma pessoa na frente do Superman, cara, aquilo ali é a pura essência do Lex Luthor, assim como todas as reações do Superman pro Superman. Eu não tenho palavras para descrever o quanto que esse filme respeitou os personagens e o quanto que esse filme é
uma excelente porta de entrada para o novo universo da DC. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da... Não é uma análise, é mais uma opinião, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e fui!